Olá, como vai? Muito boa noite para você. Incêndios em terrenos no Padre Eustáquio provocam sujeira e piora na qualidade do ar. Moradores da zona rural pedem para que não sejam ignorados pela Prefeitura de Patos de Minas. Péssimas condições de estradas em trecho de Areado a Pindaíbas é reclamação constante. Parte da Major Gotti sem energia por horas. Problema agravado por destruição de fiação de internet de novo. Conta de energia 10 vezes mais cara que o habitual surpreende consumidora. Para a Covid-19, número de óbitos na cidade soma 52. Mais 26 casos foram confirmados em 24 horas e infectados passam de 2.000 em Patos de Minas. Patos de Minas registra queda na distribuição de vacinas. Garoto recebe doação de medula óssea do irmão e se recupera da doença. Agora no NTV News. Vários terrenos do bairro Padre Eustáquio foram incendiados nesta quinta-feira. A constância no problema tem incomodado. Só hoje os militares do Corpo de Bombeiros foram acionados 2 vezes. Além disso, a qualidade do ar, que está ruim por conta da sequidão, fica ainda pior. Muita fumaça, fuligem e um fogo que se alastrava de maneira rápida pelos lotes vagos que existem no bairro Padre Eustáquio, em Patos de Minas. Segundo informações dos moradores, esse fogo que aconteceu aqui no bairro Padre Eustáquio começou por volta das 10 horas da manhã. Se alastrou durante grande parte do dia. O Corpo de Bombeiros, inclusive, veio por uma vez para apagar o fogo. Atrás dessas casas aqui, ó, em um terreno com várias árvores que existem aqui atrás. E aí, na parte da tarde, foram acionados novamente a voltar até o bairro Padre Eustáquio para fazer então o controle das chamas. As casas, como você acompanha na imagem, também ficaram bastante sujas. Essa piscina, por exemplo, que a dona da casa tinha acabado de encher, ficou toda cheia de fuligem. E ela contou a nossa reportagem, não quis gravar a entrevista, mas contou que teve que jogar água no muro, porque estava muito quente e ela temia que esse fogo entrasse para dentro da casa dela. Por causa dos ventos, o fogo se espalhou por outros lotes do bairro. De longe, a fumaça denunciava que havia mais um foco de incêndio. Esse morador do bairro, que trabalha fazendo entregas em um supermercado, conta que os incêndios por aqui são constantes. Alguém está colocando fogo, fogo não é por maldade, não é? Alguém está colocando fogo. É sempre assim, né? O povo pondo fogo direto. Lá perto de casa, então nem se fala nos residencial Sorriso. Tem muito lote abandonado, os donos dos lotes põem fogo direto. Quem sofre com as queimadas são os moradores. A Regina, por exemplo, tinha acabado de arrumar a casa. Não adiantou quase nada. Tava tudo sujo de novo. Tá uma imundiça, né? Eu já gastei uma fortuna d'água para apagar o fogo nas laterais, para não queimar meus fios e as coisas, né? E aí é de responsabilidade de quem pagar? A minha, né? Só que a prefeitura deveria olhar isso, né? O Corpo de Bombeiros afirma que a maioria das queimadas são criminosas. Segundo relatos de vizinhos, né? Eles falam que viram pessoas colocando e etc., mas ninguém nunca sabe dizer ao certo quem foi. Causar incêndio em mata é crime. Um crime que resulta em um prejuízo ambiental muito grande. Segundo os moradores, esse tatu que aparece nas imagens morreu após fugir dos incêndios que aconteceram nos últimos dias. É muito triste, queima muita vegetação, morrem muitos animais, tatus, micos, pássaros, entre outros, né? Nessa época do ano nós perdemos muita vegetação, muita fauna, muita flora. É um prejuízo muito grande para o meio ambiente. Inibir os incêndios é uma questão de consciência de cada cidadão. Se cada pessoa tiver uma autodisciplina de não usar fogo para fazer limpeza, já seria muito bom. Acho que o número de incêndios já diminuiria muito, caso cada cidadão tivesse essa consciência cidadã mesmo de não fazer, de não dar origem a esse. Mais um caso de violência doméstica em Patos de Minas. O crime foi levado ao conhecimento da polícia pela mulher do agressor. Ele foi preso. A polícia acredita ainda que há envolvimento do homem no crime de pedofilia.
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, a mulher do suspeito que foi preso procurou a Delegacia de Crimes contra a Mulher para contar que havia sido ameaçada pelo homem com uma arma de fogo e que constantemente ela e sua filha vêm sido perseguidas pelo suspeito. Nós fomos procurados há algum tempo, no final de julho, do mês de julho, por 2 vítimas, que seria a ex-mulher e a filha desse investigado. E elas estavam bastante amedrontadas, requereram medida protetiva e nas suas declarações elas informavam que estavam sendo ameaçadas de morte, perseguidas, vigiadas por ele e que ele possuiria armas de fogo. Assim, foi solicitado junto ao Poder Judiciário um mandado de busca e apreensão. Cumprindo o mandado de busca e apreensão, os investigadores encontraram na residência deste homem 2 garruchas, um revólver calibre 38, um simulacro de arma de fogo, uma espingarda de pressão sem nota fiscal, além de diversas munições de calibres 38 e 12. Os policiais também localizaram 3 motos adulteradas e mais de R$11 mil em dinheiro. O que chamou a atenção dos investigadores é que na casa do suspeito havia diversos chocolates, balas e chicletes, além de preservativos, o que leva a polícia a suspeitar de um possível crime de pedofilia. Realmente foram encontradas 3 armas de fogo sem registro, então de forma irregulares, 2 garruchas e um revólver, muitas munições de calibres diversos, alguns veículos aparentemente irregulares que também vão ter que ser investigados, a origem, como está essa situação, e materiais diversos, como chicletes, balas, chocolates, assim, um grande número, que chamou atenção por ser uma pessoa que aparentemente mora sozinha, uma pessoa de 52 anos de idade. Vários aparelhos celulares que foram apreendidos deverão passar por uma perícia. Tudo foi apreendido e agora a gente vai ter que periciar para ver se realmente há possibilidade de encontrar algum crime sexual envolvendo criança e adolescente nesses aparelhos. Nos aparelhos também parece que consta mensagens, ele enviando áudios ameaçando elas de morte, então confirmam o delito de ameaça, né, que é muito importante, a prova também do delito de ameaça. Então, é uma investigação que vai demorar agora um certo tempo, que ela precisa muito da perícia. A delegada alerta a população para sempre denunciar à Delegacia de Polícia Civil crimes como esses e garante que as vítimas são respaldadas. Toda a violência doméstica acontecida no meio familiar, nas relações domésticas, todo mundo que forem vítimas, procure a delegacia, procure os órgãos competentes para que sejam orientadas, o que são as medidas cabíveis, o que pode ser feito. A gente aqui também está contando com a parceria com a Unipan de atendimento psicológico dessas vítimas, que entender necessário esse auxílio. Então, procure a Delegacia de Mulheres, nós estaremos à disposição para orientar e para tomar as medidas cabíveis. Já aqui no News a gente vai falar sobre a queda na distribuição de vacinas em Patos de Minas e moradores da zona rural querem a atenção da prefeitura com o problema constante das condições das estradas. Vacina, a única forma de prevenir algumas doenças e até manter a erradicação, tem caído no Brasil. Em Patos de Minas, a queda também é acentuada. A BCG, por exemplo, uma das primeiras doses indicadas ao nascer e que protege contra formas graves da tuberculose, caiu 17% de 2019 para 2020. A redução na procura pelas vacinas disponíveis no Sistema Único de Saúde neste período de pandemia do novo coronavírus tem sido preocupante. Enquanto há corrida pelo desenvolvimento da vacina de prevenção ao vírus causador da Covid-19, outras doenças estão ficando de lado para muitos brasileiros. Por conta da pandemia, a gente nota que as pessoas têm procurado ir menos aos serviços de saúde desnecessariamente. Isso é muito importante. No entanto, a vacina não é desnecessária. A gente sabe que a vacinação é essencial
tanto para os adultos e sobretudo para as crianças. A gente tem doenças até mais graves, até às vezes, que tem uma mortalidade até maior que a Covid-19 e que podem ser prevenidas pela vacinação, como é o caso da meningite, por exemplo. Tem muitas vacinas que elas não previnem a doença, mas previnem em formas graves, como é o caso da BCG, por exemplo, que tem uma importância fundamental para prevenir, sobretudo, as formas graves de tuberculose. Então, toda vacina tem a sua indicação e toda vacina tem a sua recomendação. De acordo com Lília, encarregada de imunização, muitas famílias ficam com receio de ir aos postos de saúde, mas todas as equipes estão orientadas quanto às medidas de segurança para evitar infecções. Nas unidades de saúde, as salas de vacina são separadas, elas têm entradas separadas, o que não justifica não vacinar as crianças por medo de ir à unidade. A gente tomando todos os cuidados que a gente já sabe, né? A máscara, lavagem das mãos, levar a criança, chega em casa, dar um banhozinho na criança, é um risco muito pequeno frente ao risco de não imunizar essa criança. Em Patos de Minas, houve uma queda geral na imunização de todo o calendário vacinal do SUS, que possui hoje o maior programa público de imunização do mundo, que distribui mais de 300 milhões de doses imunobiológicas anualmente. E doenças que são consideradas graves estão ficando em segundo plano, como a meningite C, a BCG e a rotavírus. Todas as vacinas são importantes, mas vacina assim, de doenças com grande gravidade, por exemplo, a meningite C. E é uma doença que muitas vezes é letal, né? Se ela não é letal, ela pode deixar várias sequelas. Os índices este ano em Patos de Minas, em comparação ao ano de 2019, mostram a redução na imunização. A BCG teve uma queda de 17%, febre amarela de 13%, a meningite C com 12% de redução e a rotavírus com redução também de 12%. A queda mais acentuada que a gente teve foi da BCG. A gente teve uma queda de 17%. A gente passou por alguns problemas de distribuição e por isso a gente teve que centralizar a administração em algumas unidades. A gente acredita que isso tenha dificultado, mas a gente já está providenciando, a gente conseguiu mais doses e vai abrir mais unidades de saúde para essa imunização da BCG. A gente sabe que existe aí um movimento anti-vacina, onde as pessoas acham que as vacinas não são importantes, já que algumas dessas doenças, como é o caso da sarampo, da rubéola, que elas não estão tão prevalentes no nosso meio. Mas elas não estão tão prevalentes no nosso meio porque a gente conseguiu imunizar uma parcela boa da população e hoje a gente não tem mais esses germes circulantes. Então a gente conta com a colaboração de todo mundo para a gente continuar sem a circulação desses micro-organismos, evitando aí essas doenças na nossa região. Este não é o período crítico para as condições das estradas rurais na região. Normalmente, os problemas são ressaltados no período chuvoso. Mas a regra não vale para alguns trechos entre Areado e Pindaíbas, que não têm condições adequadas de tráfego. O senhor Ari, que é produtor rural, mora em uma fazenda na região de Pindaíbas e Firmes. Segundo ele, há tempos as estradas não passavam por reparos, mas, recentemente, após conseguir materiais com os produtores da região, eles finalmente tiveram as vias consertadas. Então a gente fez o pedido lá na prefeitura, mandaram os caminhões, vieram o pessoal todinho e ajudou a arrumar a estrada. Compramos o cascalho é compra, mas o que a prefeitura pôde fazer com o maquinário, jogou água na estrada para nós, fizeram tudo de beleza. Porém, enquanto o senhor Ari está satisfeito, os produtores da região de Areado a Capitinga estão cansados de pedir reparos para as estradas de lá. Aqui não resolve praticamente nada, que eles vêm cá só dar um cascado nas estradas, de 2 em 2 anos, nem enxurro eles não tiram. E quando chove, aqui o carro praticamente não anda, porque a prefeitura não arruma cascalho nem nada. Dependendo da prefeitura, nós não passamos nessas estradas. É um prejuízo enorme, né? Porque a gente trabalha e na hora de fazer a venda do nosso produto, a estrada não colabora com a gente, né? O Leomar conta que para passar pela via, ele precisa usar o trator. É o trator aqui da fazenda, que eu rumo, grande parte dela aqui. E o Osmar também tem um trator ali também. E ele também vai uma grande parte ali.
A Ana, que trabalha com confinamento, explica que o transporte de gado na fazenda da família dela só consegue ser feito por caminhões menores. A gente tem confinamento e os frigoríficos, geralmente, para facilitar o nosso embarque, o ideal seria mandar caminhões maiores, né? E a gente não tem como receber caminhão maior aqui. Então, são vários caminhões, mandam caminhão menores, caminhão truque, porque a estrada não comporta. Os caminhões não conseguem chegar aqui. O Diomar veio bem devagar pela via e só passou por aqui porque não havia outra opção. Eu passo aqui porque eu não tenho opção. Mas isso aqui é intransitável, isso aqui não pode chamar isso aqui de estrada. Além disso, os produtores contam que em períodos de aulas, até os alunos eram prejudicados. As águas passadas aqui, a cômoda ficou uma manada de dias sem passar, que as estradas ruins demais. Os meninos não estudavam, eu tinha que levar até certo ponto do caminho, os meninos tinham que buscar. Tinha vezes que ele não passava aqui, ele dava a volta lá na rodovia, lá, ia por Ariado, para as postas, não passava aqui, deixava meus meninos aqui sem ir para a escola. Quando tem as aulas e chovem, as crianças perdem aula por causa de atoleiro mesmo, sabe? É impossível transitar aqui nessa estrada. E o que todos eles pedem, mais uma vez, é que o poder público olhe para a região e faça os reparos necessários, para que haja, pelo menos, tranquilidade para transitarem pela via. A responsabilidade dessa estrada é do município de Patos de Minas, né? E, infelizmente, ela tá muito mal cuidada, muito mal assessorada, não é de hoje, há muito tempo. São só promessas, muitas. Eu peço para o prefeito para ver se ele lembra de nós aqui, né? Nós estamos esquecidos aqui. Nós também faz parte também, né? Que nós também é eleitores, nós também pagamos imposto. Então, não depende de nós só arrumar as estradas, não, que eu também fazer a parte dele também, né? Eu queria que eles arrumassem pelo menos um cascalho mesmo, uns pontos mais ruins para nós também, que senão não adianta. Passar só a patrola, só dar um cascadinho na estrada, não tirar os esgotos também, não resolve nada. Já já a gente vai falar de futebol. O goleiro Everson assina com o Galo até 2022. E também sobre política, lei da ficha limpa e mulheres na política. Quem viu os primeiros 15 minutos do Atlético em campo na noite de ontem percebeu um time com muitas criações de jogadas, agressivo, colocando pressão, dominando a partida, mas apesar das chances claríssimas de balançar a rede, mais uma vez pecou nas finalizações. No reencontro com o ex-time, Sampaoli viu o Santos vencer por 3-1. O desencontro começou com a expulsão do goleiro alvinegro. Com técnicos que já estiveram em lados opostos, Sampaoli passou pelo Peixe na última temporada e Cuca já esteve no Atlético. O que era para ser um grande duelo desmoronou para o time de Minas Gerais. Rafael inventou em sair do gol para resolver o que não precisava, tentar ajudar Mariano, mas acertou Marinho e o camisa 32 ganhou o vermelho direto ainda aos 15 minutos da etapa inicial. O técnico atleticano não concordou. O problema estuvo en las áreas, en el área nuestra y en el área del rival. Nosotros no fuimos contundentes y no defendimos bien alguna jugada esporádica de Santos que fue muy contundente a la hora de atacar. No, de juez no hablo. Pouco tempo depois de Rafael deixar o Atlético em maus lençóis, o volante Jair recebeu o terceiro amarelo e está suspenso para o próximo jogo. Mais um desfalque para os alvinegros. Sampaoli foi amarelado pela terceira vez e não ficará à beira do gramado contra o Bragantino. Além dos problemas futuros, jogar com 10 foi um prato cheio para o Santos. Vitor entrou no lugar de Marrone e assumiu o gol, mas falhou. Aos 21 minutos da etapa inicial, viu a bola passar no meio das pernas e Arthur Gomes abriu o placar na Vila Belmiro. O Atlético reagiu e deixou tudo igual com Alan Franco. Mas aos 39 minutos, Marinho apareceu de novo e abriu a vantagem para o Santos. No segundo tempo, o Galo até segurou a partida, mas o Peixe cozinhou o Galo.
Apesar do Atlético ter 16 finalizações contra 7 do Santos, foi o Peixe quem levou a melhor. E na cobrança de pênalti, Marinho fez mais um, 3-1 para o Santos. Um jogo em que falhas custaram 3 pontos ao Atlético. No me parece una jugada de expulsión para nada, a mi criterio, pero bueno, no soy quien decide la justicia en esto. Lo emocional, jugar con un jugador menos en este lugar y buscar como el equipo buscó, con las capacidades que tiene, me parece valioso. Nunca bajó la cabeza, nunca agachó, fue a buscar. Lamentablemente son partidos donde vos no convertís en el arco rival, te convierte en el arco tuyo y así pasó. Com o resultado, o Galo, que tem 8 jogos, caiu para a 4ª posição com 15 pontos e pode cair mais uma posição com o encerramento da 9ª rodada nesta quinta-feira. E o Galo tem mais um reforço, e justamente num setor que deu muita dor de cabeça nessa partida contra o Santos. O goleiro Everson assinou nessa quinta-feira até 2022 com o clube. Estou muito feliz com a oportunidade de estar vindo aqui trabalhar no Atlético, esse grande projeto. Espero poder trabalhar, desempenhar meu trabalho e poder dar alegria ao torcedor atleticano. E Everson vem para ser titular, né? A gente muda de assunto porque as mulheres são maioria no grupo de eleitores brasileiros, mas em se tratando de participação política, a classe feminina se torna minoria. Um dos motivos é a falta de políticas públicas que incentivem a presença delas nos cargos públicos. A participação das mulheres na política é uma conquista recente, mas que carrega anos de luta e de persistência. O direito a voto, no caso das mulheres brasileiras, ele foi instituído em 1932, o direito. Mas o voto, de verdade, ele só foi se concretizar depois do Estado Novo. Então, se a gente for analisar, entre aspas, é uma conquista recente. E vale lembrar que as mulheres, como sujeitos políticos, né, como cidadãs, podendo votar e ser votadas, isso vem de 88. Dados divulgados pelo TSE apontam que 147.918.483 eleitores brasileiros estão aptos a votar nas eleições de 2020, que acontecem no dia 15 de novembro. Em Patos de Minas, são mais de 100 mil eleitores aptos a votar. Destes, a classe feminina representa a maioria dos eleitores. Nós estamos aqui no universo de mais ou menos 135 mil eleitores, dos quais a maioria é do sexo feminino. Nós temos mais ou menos 70 mil eleitores do sexo feminino e 64 mil do sexo masculino. No cenário atual, além de poder votar, 30% das candidaturas são dedicadas às mulheres, mas este percentual não é atingido. Um dos principais motivos para que as mulheres ainda sejam minorias na política é o fato de não haver incentivo para que elas exijam seus direitos. As mulheres são 52% do eleitorado brasileiro, né? Mas é uma questão cultural. As mulheres não são culturalmente incentivadas a participar das eleições, né? As mulheres sofrem violência todos os dias. E uma das formas de violência que as mulheres sofrem é a violência política. Então, isso acaba desestimulando, sim, né? E sem contar também que os próprios partidos políticos, numa pesquisa feita, tem-se que o percentual de cargos diretivos direcionados para as mulheres são de 20%. Se nem nos partidos existe essa representatividade, existe essa oportunidade dada às mulheres, fica difícil, inclusive, incentivá-las a participar de um pleito, como as próximas eleições. De acordo com Kátia Andrade, para que esse cenário seja alterado, é preciso a implantação de políticas públicas eficazes que incentivem a participação da classe feminina nos cargos políticos. Eu faço uma comparação sempre com a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha. Até 2006, por exemplo, muita gente entendia que violência doméstica era uma coisa normal. Aí veio a Lei Maria da Penha e uma série de políticas públicas que nos fizeram entender que não, que violência doméstica não é legal, que violência doméstica tem que ser combatida. A mesma coisa é a participação das mulheres na política. Você precisa ter políticas públicas efetivas que incentivem as mulheres a participar. Não é simplesmente determinar que tem que ter uma cota de 30% para elas participarem,
e não fiscalizar. Não é simplesmente dizer, olha, tem que destinar 30% do fundo eleitoral, do fundo partidário para candidaturas de mulheres, mas não ter critérios específicos para fiscalização. Se você deixar isso, infelizmente, por conta dos políticos que fizeram essa lei sabendo que não teria punição e dos partidos que, dentro mesmo da direção, não cumpre essa questão de representatividade, infelizmente nós não vamos. E a gente continua falando então de política, agora ao vivo com Marilda Silveira, doutora em Direito Administrativo. Boa noite, doutora. Boa noite. Pediu que as causas da inelegibilidade que acabam em 7 de outubro, 8 anos após o pleito de 2012, não podem ser postergadas para a nova data das eleições de 2020. E desta forma, a decisão permite que candidatos enquadrados na lei da ficha limpa, que estariam aí então impedidos de concorrer às eleições municipais, que seriam realizados em 4 de outubro, disputem o pleito em 15 de novembro. O que a senhora, como especialista do direito eleitoral, achou desta medida, né? A decisão, ela contribui aí com a segurança jurídica ou pode trazer alguma, principalmente, né, alguma dificuldade em relação às candidaturas, às disputas entre os candidatos? É possível ver dessa maneira? Sim, essa decisão, na verdade, ela traz segurança jurídica para as campanhas. Porque o que a TSE fez foi nada mais do que aplicar a lei, né? A lei diz que a inelegibilidade é de 8 anos, então só é possível fazer uma conta matemática. Quantos são 8 anos da eleição passada para essa eleição? E como a gente teve a pandemia, lamentavelmente foi necessário adiar a data das eleições, esse prazo de 8 anos no dia das novas eleições, dessa nova data, já vai ter passado. Então, a gente não pode estender prazo de inelegibilidade. Por quê? Porque a gente está diante de uma restrição de direitos políticos, e restringir direitos políticos é muito grave. Eu compreendo uma expectativa das pessoas de querer ver aqueles a quem elas caracterizam de ficha suja, né, fora da disputa. Mas a gente precisa lembrar que essas pessoas já cumpriram essa penalidade de 8 anos de inelegibilidade, e agora nessas eleições eles estão elegíveis de novo. A gente precisava de uma resposta, o TSE deu, então a gente passa as eleições com mais segurança diante dessa resposta e dessa conclusão de que eles não estão inelegíveis, já cumpriram a pena. Doutora, 2020 será o teste, a gente pode dizer isso, será o teste dos efeitos da lei da ficha limpa, já que a gente está aí num período como esse, né? Então, a lei da ficha limpa vige já há algum tempo, é mais um teste, né, para a lei da ficha limpa. A gente já tem algum tempo de inelegibilidades e ainda assim, todos os anos, em todas as eleições, a gente tem muitas discussões relacionadas a isso. Nesse período da pandemia, a gente tem um cenário um pouco pior, né? Porque a gente vai ter que lidar com uma série de adversidades, a dificuldade de fazer campanha na rua, a dificuldade de se encontrar recursos para realizar essas campanhas, a preocupação das pessoas com outras coisas, né? Então, se em outras eleições a gente tinha um foco no processo eleitoral e os eleitores tinham mais condições de enfrentar temas como esse, avaliar quem era o melhor ou pior candidato, analisar essas questões da ficha limpa, nessas eleições a gente tem um desafio maior, que é equilibrar todos esses pratos da pandemia junto com o processo eleitoral. Mas eu tenho certeza de que a gente vai passar por isso muito bem, e o processo eleitoral é muito importante para a gente poder postergá-lo, deixar isso para trás, né? É possível dizer que a função, então, social do voto terá mais peso nessas eleições, doutor? Não tenho a menor dúvida. Eu costumo dizer para meus alunos que talvez a gente esteja diante da maior oportunidade da nossa geração, de avaliar aquilo que o poder público tem de fato para fazer, né? A gente normalmente só olhava para o Estado, para o município, para os prefeitos, quando as coisas que o Estado fazia diziam respeito a nós, né? Então eu preocupava com o meu remédio, o outro se preocupava com a sua vaga no hospital. Agora, pela primeira vez na nossa geração, a gente tem uma situação que coloca todo mundo diante do mesmo cenário. Alguns com mais dificuldades, outros com menos dificuldade. As pessoas têm a oportunidade de compreender como que o Estado funciona, aonde ele falta, o que o gestor está fazendo bem, o que o gestor está fazendo mal. E diante dessa grande oportunidade, as pessoas têm essa possibilidade de escolher melhor, né? E de avaliar o que seus gestores estão fazendo, se vão dar oportunidade para eles seguirem ou não, e se vão ou não dar oportunidade para outros entrarem na administração pública. Então, acho que a pandemia, na verdade, embora um enorme problema,
uma tragédia, né, que tirou a vida de muita gente, é uma oportunidade para a gente reaprender a escolher os nossos dirigentes. E reflexo disso deve ser sentido também na presidencial, né, em 2022. Provavelmente teremos reflexo de tudo isso nessa próxima eleição, né? Sem dúvida nenhuma. A gente vai arrastar esses reflexos da pandemia nas escolhas das eleições presidenciais, e as eleições municipais, elas são sempre um teste, né, para a eleição presidencial que virá. A gente está aqui vivendo um momento de grandes mudanças, o TSE muda coisas todos os dias, tem uma nova lei de proteção de dados, e nesse momento a gente tem a oportunidade de decidir para as eleições municipais aquilo que vai refletir no pleito de 2022. Muito bem, eu falei com a doutora Marilda Silveira, que é doutora em Direito Administrativo e que se dispôs a falar conosco aqui no NTV News. Doutora, muito obrigado por participar. Participe mais vezes, né? O conteúdo fica muito bacana com a participação de especialistas em um assunto como esse, que aí estamos às portas de uma eleição e quando chega a informação precisa por parte do especialista, o espectador fica muito mais atento a tudo isso que está acontecendo. Muito obrigado, viu? Eu quem agradeço. Obrigada a vocês. O NTV News continua e, na sequência, nós temos análise da notícia. A gente já vai atualizar os dados da Covid-19 e discute sobre várias questões. Estamos de volta com o NTV News e agora tem a análise da notícia. A jornalista Ludmila Bahia divide a tela comigo para a gente fazer mais esse debate aqui nesta noite, agora com a participação dela, né? Olá, Ludmila, boa noite para você. Boa noite, Odair. Boa noite para todo mundo que acompanha o NTV News. Mais um momento de diálogo, de conversa aqui no nosso noticiário diário. E vamos começar falando de Minas Consciente, né, Ludmila? Pois é, vamos falar de Minas Consciente porque a gente tem visto uma campanha muito aguerrida do governo do estado, Odair, para recrutar mais prefeituras para fazerem parte do Minas Consciente. Porque, segundo o entendimento do estado, dessa forma, há uma hegemonia na tratativa e na coordenação também dos prefeitos com relação a medidas de prevenção ao coronavírus. Então, hoje, o Fernando Passalio, que é o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, ele fez esse alerta que é preciso que haja uma coerência, haja uma corrente e haja uma hegemonia quando se fala de prevenção a Covid-19. Olha só. O consumidor ele migra de um município mais restritivo e aglomera no município eventualmente menos restritivo naquele tipo de setor. Então não é muito comum a gente ver uma cidade fechar os shoppings, por exemplo, no final de semana, e aí a cidade vizinha que o shopping está aberto, gerar uma grande aglomeração nessa cidade. Se houvesse essa padronização dentro das condições do Plano Minas Consciente, isso não ocorreria. Que quando a parte estava mais restrito e Presidente Olegário e também patrocínio menos restrito, a gente tomou conhecimento de pessoas que iam para Presidente Olegário para bares, para poder participar de festas, assim como pessoas que inclusive levaram festas de casamento para patrocínio, ou seja, a fala dele tem muito a ver com essa questão aí da padronização realmente, já que isso é uma realidade de pessoas que migram para poder, Pois é, mas aí algumas questões, Odair. Primeiro que a gente tem visto que nem os próprios prefeitos têm seguido as determinações do Minas Consciente. E segundo, que às vezes para uma macro-região a gente tem uma micro-região, como Patos de Minas é uma micro-região e algumas cidades do entorno, mas a micro-região também de São Gotardo, tem a micro-região de Patrocínio, e são cidades bem próximas umas às outras, e vivem realidades distintas muitas vezes. Então, o governo pede uma padronização que nem ele mesmo oferece. Cidades bem próximas, nossa realidade local aqui, analisando Noroeste, o Alto Paranaíba, isso não acontece, essa padronização que o governo quer, não acontece. Além disso, dessa divergência de determinações, o que cada região vai seguir de acordo com a micro-região, de acordo com a determinação do comitê
para aquela realidade, a gente vê ainda prefeitos ignorando essas determinações, essas orientações, e como a justiça não é célere, e essa mudança, esse entendimento, essas reuniões do Comitê Extraordinário acontecem toda semana, por isso que normalmente às quintas-feiras à tarde, no início da noite, a gente tem aí um novo entendimento sobre as ondas. Mas lembrando que, quando é onda vermelha, o governo pode a qualquer momento acioná-la, não precisando terminar a vigência daquela determinação para que ela regrida a micro ou a macro para essa onda mais impeditiva, digamos assim, com relação às atividades econômicas. Então, essa padronização aí que o governo quer, coloca por terra, até por conta das próprias medidas que o governo toma. Mas aí a padronização dependeria muito mais dos municípios do que do próprio governo do estado, né? É e não é, né, Odair? Porque a determinação é feita pelo Estado do que aquela micro ou aquela macro vai seguir. Cabe aos prefeitos que aderiram voluntariamente ao Minas Consciente, a deliberação 17, seguir o que o Estado está falando. E não ao próprio Léo, à própria vontade, como a gente está vendo o que acontece em Patos de Minas, que é para inglês ver que Patos de Minas está no Minas Consciente. A prefeitura segue quando lhe é conveniente. É isso que a gente tem percebido. Mas, quando essa determinação, portanto, parte do Estado para macro ou para micro, não depende somente e unicamente do prefeito, do gestor seguir, mas ele deve, claro, obedecer às determinações para aquela onda, a partir do momento que foi entendido que essa é a melhor maneira de tratar a transmissão da Covid-19. Até por força de micro-região, para não afetar os outros municípios com uma onda mais restritiva, né? Pois é, exatamente. Ludmila, a gente teve nos últimos 3 dias, ou seja, dos boletins de terça-feira até hoje, 5 casos novos, aliás, 5 mortes registradas. Nós temos então aí o 5º óbito registrado em apenas uma semana, e em 3 dias de uma semana, o que eleva bastante o nosso número de óbitos em Patos de Minas, além dos mais de 20 casos aí que tivemos novos de pessoas que também contraíram a Covid-19. A gente precisa fazer então aí esse paralelo, né, já para poder colocar na nossa tela aí esse comparativo de Patos entre ontem e hoje aí, com esse aumento expressivo no número de mortes, né? Pois é, Odair, a gente fica assustada com esse crescimento de mortes em Patos de Minas, o que coloca o município numa situação complicada com relação à gestão, com relação ao controle, à transmissão da Covid-19. A gente percebe que temos uma diminuição nas internações, a gente vem acompanhando isso dia a dia, essa queda no número de pessoas internadas, tanto em leitos clínicos quanto em leitos de UTI, mas é preocupante a questão da transmissão, da quantidade de novos casos todos os dias. Patos de Minas, a gente tem percebido que não tem tido uma queda quando falamos em transmissão. Olha só, hoje, dessas 24 horas, a Prefeitura de Patos de Minas, a Vigilância em Saúde, ela notificou mais 26 infectados da Covid-19 e agora o município soma, portanto, 2.012 casos. Com relação a recuperados, a gente tem mais 8 pessoas com relação a ontem. E olha só, esse outro dado que chama atenção, e é importante a gente perceber, mais pessoas doentes se recuperando em casa. Elas não estão internadas, mas em relação a ontem, temos aí mais 18 pessoas em isolamento domiciliar. Daí, com relação a óbitos, infelizmente, mais uma vida perdida para a Covid-19. Pois é, e aí a gente, como você citou bem, nós temos aí uma diminuição na taxa de hospitalar, né? Nós temos aí uma menor quantidade de pessoas que estão internadas. A gente tem tela disso, inclusive, para mostrar esses parâmetros aí, você citou, vou pedir o Vinícius para colocar para a gente aí na tela, esses dados aí, Ludmila, esses 51,65% aí de ocupação total, é um número que a gente precisa ficar muito atento a ele, porque é o sinal vermelho de como está a nossa estrutura com relação ao avanço da Covid, não é isso? Pois é, Odair, esse é um dos parâmetros, esse é um dos medidores utilizados até pelo próprio governo para
a determinar qual a onda que aquela micro ou aquela macro vai seguir. E ela observa isso, a taxa de ocupação. Por hora, a gente tem aí uma situação que a gente pode dizer tranquila, mas obviamente que qualquer pessoa que esteja internada numa situação complicada com Covid-19, a gente fica preocupada com qualquer ser humano. Se tiver ali 1%, nós estaremos preocupados. Mas, por outro lado, a gente percebe que há uma estrutura um pouco melhor do que quando um passado recente, há 15 dias, 20 dias, quando o hospital de campanha entrou aí com a disponibilização de mais leitos de UTI para tratar os doentes que tinham o agravamento da doença. Então, a gente tem hoje, ao todo, entre suspeitos e confirmados, 11 internações, mas mais pessoas se recuperando em casa da Covid-19. Lembrando que o primeiro boletim que a gente pôs na tela aí fala somente de casos de Patos de Minas. Essa segunda tela, ela pega não só os casos de Patos de Minas, como da região, porque, afinal de contas, o Hospital Regional, por exemplo, é referência, e Patos de Minas, como polo, recebe esses pacientes aí, né, Ludmila? Então, esse número realmente ele fica maior quando se coloca aí em todos esses mais de 30 municípios, que parte deles vem para cá para serem atendidos, né? Exatamente. Daí, apesar que esse sistema, o Agarrad, deu uma boa desafogada com relação ao atendimento, com a abertura de mais leitos na região, porque era evidente a falência já anunciada, acompanhamos por muitos e muitos dias, esse percentual de ocupação está em mais de 100%, o que deixou todo mundo com a respiração presa, preocupado, e não é para menos. Não que a situação não mereça os mesmos cuidados, não mereça a mesma atenção, mas a gente tem uma estrutura um pouquinho melhor, que nos dá um fôlego, um alívio, para, se caso precisarmos de um atendimento, tenhamos aí condições no sistema público, principalmente. Ludmila, nós vamos fazer uma parada rápida aqui no News e a gente volta já, então, discutindo mais assuntos e trazendo mais informações. A gente vai para esse intervalo, na volta a gente vai mostrar o problema da falta de energia em Patos de Minas. Vamos falar de um consumidor muito irritado com a conta cara, né? E vamos falar de outros assuntos também relacionados às notícias principais de hoje, ao que aconteceu em Patos, não só em Patos, mas também no mundo aí, que a gente tem notícia aí de outros locais que repercutiram muito na internet e a gente vai trazer aqui para o pessoal no nosso Análise de Notícias. A gente volta já. Estamos de volta com o nosso Análise de Notícias, novamente com Ludmila Bahia, que divide a tela comigo. Ludmila, a gente tem o que agora? Vamos falar dessas flexibilizações, né? Já que a gente tem aí algumas determinações do governo com relação a atividades culturais, parques e outros que estão aí dentro da onda amarela, né? Essa era uma notícia de ontem que a gente ressalta aqui para que as pessoas saibam mais com relação a essa inclusão de possibilidade de ir a parques, a museus, também na onda amarela. Valendo a partir de sábado, que passam a valer na onda amarela os atrativos culturais como museus, bibliotecas, galerias, patrimônio cultural de forma geral e também os atrativos naturais, como parques estaduais, unidades de conservação, grutas, patrimônio ambiental. Né?
e temos também o museu, nós temos também aqui, além do teatro, que não funciona há muito tempo, mas nós temos aqui. Isso impacta de maneira um tanto quanto preocupante, né? Que aí essa flexibilização ela começa a alcançar um patamar diferente. E tem as bibliotecas também nesse bojo aí. Fato é que muitos gestores, como o próprio prefeito de Patos de Minas, torce o nariz aí com relação a efeitos de fiscalização e tudo mais. A gente precisa aí de um rigor, de uma verificação melhor para saber até se essas regras ou as determinações do Estado, que são muitas, seguirão ou deverão ser seguidas pelos responsáveis nesses locais. Até então, o Parque do Hemocampo continua fechado, né? Inclusive, a Prefeitura chegou a retirar de lá aqueles servidores que permaneciam ali fazendo aquele monitoramento. E aí, o que a gente então entende, diante disso, é que o Hemocampo voltará a ter visitação com restrições. Isso mesmo, com algumas restrições, assim como as academias deverão seguir aquele mesmo protocolo e poderá voltar a receber aí os visitantes. Vamos girar o assunto então, Ludmila, porque a internet não perdoa, né? E não esquece quando uma frase, uma fotografia, uma imagem, um posicionamento é colocado na internet, ele não se... Ainda que quem fez aquilo postou, tente apagar ou apague, aquilo acaba propagando, até porque... Na maioria das vezes são pessoas bastante conhecidas e que têm aí um público muito grande, né? Tem uma audiência aí muito grande na internet. Foi o que aconteceu com um pastor, né? Que nesses últimos dias tem aí sido realmente muito propagado nas redes sociais, até, né? Porque na dele também, por causa de um posicionamento dele com relação à presença de pessoas gays dentro da igreja. Apesar dele ter apagado esse post, a internet... Os usuários, os internautas já tinham copiado esse post, que é do pastor André Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha de Belo Horizonte, e ele foi questionado naquele movimento de perguntas e respostas, e uma pessoa perguntou para ele, a gente vai colocar aí na tela para que todo mundo acompanhe aí, e uma pessoa perguntou, então, se 2 rapazes que são membros da igreja estão namorando, o que acontece? Eles devem continuar frequentando, a igreja expulsa eles? E olha, a resposta do pastor, até está borrado o nome dele, mas esse é o post copiado do perfil dele, o pastor André Valadão, saiu lá da rede social, da conta dele, e olha o que ele diz, olha que absurdo, ele... diz que a prática, você ser um homossexual, é considerado um pecado, que eles deveriam ir para um clube gay e não para a igreja, quando a gente entende que um templo religioso é um local de acolhimento, é um local de recebimento, independente da cor da pessoa, independente das condições sociais, socioeconômicas, da escolha de vida. E olha a infelicidade, olha a colocação de um pastor em pleno século XXI. É um absurdo isso, viu, Daí? Não dá para tolerar. O pastor ele ainda não se manifestou, né? O André Valadão é cantor, ele tem aí uma vida muito conhecida, né? Ele é uma figura muito conhecida no meio evangélico, mora fora dos Estados Unidos, tem aí mais de 1 milhão de seguidores em sua rede social, muito ativo, inclusive, nas redes sociais, e que qualquer movimento que ele faça vai realmente gerar muita repercussão. Agora, Ludmila, será que ele não está falando aí justamente, será que ele não se expressou mal e quis falar apenas da questão do namorando na igreja e aí ele quis dizer que a pessoa deveria procurar então um outro local para namorar? Será que não foi essa a colocação que ele tentou colocar aí, né, nessa resposta? Mas, Odair, olha só, mesmo entre homossexuais, namorar na igreja não vai ser interessante, né? Que seja hétero ou homossexual, a igreja serve para outros princípios e não para namorar, mas frequentar, arrebanhar, não tem explicação esse posicionamento, no mínimo, ridículo, que a gente tem outros modelos familiares em pleno século XXI, tem a legislação que ampara e vem um posicionamento
dessa natureza, desse nível. Olha, o que a gente espera é que talvez aí ele se manifeste, por isso é importante a gente pensar muito antes de escrever, até mesmo para não ter esse tipo de consequência que esse pastor tem recebido, né? Então a gente espera e aguarda e acompanha se ele vai se manifestar ou não sobre essa declaração. Vai que também, assim como a gente viu dia desses, um padre, a gente até colocou aqui no NTV News, dizendo dos fiéis que não vão à igreja por medo da Covid-19, ele voltou a público e mostrou arrependimento. Vamos ver qual será o posicionamento, então, do pastor. Esse posicionamento do André realmente reverberou e muito, né, na internet. Chegou a ser trend topics. Ludmila, vamos mudar de assunto, porque a gente passou hoje, não só nós aqui da NTV, Patujá e nossa FM, por um problema muito recorrente, que é o de falta de energia elétrica, que é de queda de energia elétrica, aquela coisa de inesperada que acaba chegando e fica meio que subjetiva a explicação aí da CEMIG, que é a responsável por essa rede elétrica e que tem falhado muito, né? Pois é, Odair, nós passamos um sufoco enorme e não é a primeira vez e esperamos que seja a última, porque é um complicador não só para quem precisa de, no mínimo, energia elétrica para trabalhar, assim como quem precisa de atendimento, que a gente está aí bem próximo do próprio hospital regional, do Hemocentro. Então, é algo tão usual, é algo tão básico, é algo tão elementar, que, no mínimo, a CEMIG precisa de ter mais prontidão para resolver essas questões e também organizar para que seja evitado muitos desses problemas, não é? Inclusive outras situações que o próprio usuário tem aí sofrido com relação às contas, né, que vem aí com um preço exorbitante e que provoca muita indignação, até para poder resolver esse problema com muita burocracia, com muita dificuldade, né? Exatamente, são várias e inúmeras reclamações quando a gente toca nesse assunto. Tem um material que a gente vai colocar agora então sobre isso, Ludmila. Vamos pedir o Vinícius para colocar aí para a gente sobre essa questão da conta de energia elétrica. De acordo com informações da Polícia Militar, o Olho Vivo flagrou na noite desta quarta-feira, por volta de 8h30 da noite, um caminhão transportando uma retroescavadeira, que acabou atingindo fiação dos postes na rua Major Gotti e logo em seguida na rua Farnese Maciel. Após isso, ele seguiu sentido da Avenida Fátima Porto. O problema causado por esse acidente deixou várias empresas e residências sem energia, internet e telefone. Ainda segundo a PM, o veículo ainda não foi localizado. A falta de energia, segundo a CEMIG, foi causada por um pássaro que causou um curto-circuito em um transformador na rua Major Gotti nesta manhã. O Hemocentro foi um dos locais mais afetados. De acordo com a captadora de doadores, Dagmar Martinelli, esse problema causou inúmeros transtornos. Ainda ontem nós divulgamos a necessidade, né, de doadores e a falta de grupos sanguíneos como o O positivo e o negativo. Então hoje a gente teve um comparecimento bem considerável de pessoas que procuraram para fazer suas doações, mas não pudemos atender. Pedimos desculpas por não poder atender. O nosso gerador funciona, está funcionando normalmente, mas só que ele tem a capacidade de atender mais o laboratório, que é a conservação dos nossos hemocomponentes. A Maria Helena, que veio de João Pinheiro com sua família para fazer doações de sangue para um familiar, teve que esperar para fazer sua doação. Somos de João Pinheiro, então a gente se organizou, se programou, saímos de casa às 6, né, viemos aqui fazer esse ato de amor, né, em favor especialmente de um familiar. E a gente chegou aqui e se deparou com esse probleminha, né? Falta de energia, aconteceu um problema. Estamos aqui esperando. Tinha uma previsão para as 9, mas até agora, né, não sei o que vai ser. Realmente é uma situação complicada, porque é um lugar que eu acho que não poderia acontecer, né? É um lugar que realmente tinha que funcionar o tempo todo, porque é necessidade, é urgência. Mas estamos aqui na fé, esperando. Além do Hemocentro, o Hospital Regional também ficou sem energia, funcionando apenas com geradores. A nossa emissora e também a rádio Nossa FM ficou impossibilitada de prosseguir com seu trabalho.
Várias ligações foram feitas à rede de companhia de energia elétrica desde as 6 horas da manhã, mas o problema só foi resolvido às 11h30. Problemas como esse acontecem frequentemente. Diversas ocorrências como essas já foram registradas. Caminhões acima da altura permitida trafegando pela via. Em agosto, fios foram arrebentados depois que uma carreta que transportava máquinas pesadas passou pela rua mais movimentada da cidade. Ao todo, o sistema de 11 câmeras do monitoramento Olho Vivo da polícia foram danificadas. Em 13 ruas que cortam a Major Gotti, fios ficaram jogados no chão. Estava no passeio, na calçada, e aí eu saí da farmácia, nem vi, saí normal. Eu olho para cima, não olho para baixo. Sou um cara alto, acabou que eu me embolei no fio, a hora que eu fui ver eu estava com a boca no chão. A pessoa está andando, está trabalhando ou está fazendo suas coisas e está correndo risco assim? Isso é inadmissível. Um problema recorrente que tem causado inúmeros transtornos para a cidade. Isso você não vê em outra cidade não, isso é falta de respeito com o cidadão patense. Eu acho que tinha que ser proibido há muito tempo, isso eu acho que está tudo errado, do meu ponto de vista, né? Tem que ter a rodovia deles, né, dos caminhões. Devia estar passando por fora. Às vezes arrebenta os fios, estraga muitas, assim, mesmo o asfalto, né? Não concordo, porque uma vez já aconteceu um acidente dele passar, arrebentar o fio, a gente tá passando e fica chicoteando. Então foi um maior susto, um maior medo. Olha, eu acho que tu que dá prejuízo aos outros não pode deixar não. É aquilo que a gente estava falando, né, Ludmila? Essa dificuldade aí e esses casos irem se acumulando e acontecendo muito por conta também de uma estrutura que a gente tem aqui na Rua Major Gotti e que se depara com esse trânsito pesado, com essas dificuldades aí, inclusive de atendimento para reparar essa situação aí de falta de energia elétrica, né? E aí, nada vai ser feito? Esses problemas recorrentes vão continuar? A prefeitura acha que dessa forma, colocando o trânsito pesado também na Major Gotti, é o adequado? Não há outras vias alternativas, como a gente vê usualmente em outras cidades? Com relação à energia, a CEMIG vai demorar a dar uma resposta, a fazer um atendimento às pessoas, ou vai continuar essa questão arrastada horas, até mesmo para dizer qual é o problema e até mesmo dar uma previsão de volta, de retorno da energia? São várias questões, várias problemáticas antigas e que a gente espera uma solução para ontem, ou esperar mais o quê para que essas pessoas, esses responsáveis, tenham uma pronta resposta. Até porque a gente passa por um prejuízo muito grande, essas empresas com prejuízo e os setores de saúde que foram prejudicados aí com a situação de ter aí vidas para poder cuidar, com coleta de sangue, próprio hospital regional com seus atendimentos, que ficam aí deficitários devido à falta de energia. Agora, Ludmila, por falar no assunto, imagina você se deparar com uma conta 10 vezes mais cara que o normal. Estou falando de conta de energia elétrica aí, viu? Porque isso aconteceu aqui em Patos de Minas com uma moradora aqui de Patos. Além do susto, ela reclamou da burocracia que a gente citou para resolver esse problema junto à CEMIG. Vamos ver aí. Uma coisa que a Maria Terezinha faz questão é manter as contas em dia. As de energia elétrica são pagas sempre antes da data do vencimento e tem um valor médio de R$ 100, exceto a do mês de agosto, que chegou faturada em R$ 1.007,19. O valor surpreendeu a técnica de enfermagem. Minha energia vinha de 30, 40 reais, aí de março para cá começou a vir de 50, 60, 120, aí da surpresa agora que eu tive veio de R$1.000 e pouco. Segundo ela, o problema foi desencadeado por um erro de leitura. Como o padrão fica dentro da residência, os funcionários da CEMIG não conseguiram fazer a medição. Com isso, ela precisou informar o número e acabou se confundindo. Erro de leitura, né? O Guazinho, ele estava fazendo a leitura para mim e falou para mim que não estava dando conta, que estava dando erro na leitura dele. Aí ele pegou e levou os números e falou que era me tirar no site. Aí eu tirei do site e veio esse absurdo para mim poder pagar.
O maior problema é que a pandemia restringiu o atendimento presencial na companhia. Com isso, a técnica de enfermagem encontrou dificuldades para resolver o problema pelos canais de atendimento. Achei muita dificuldade, que até enquanto estive na CEMIG, não teve jeito, eu liguei no 116, a gente fica horas e horas lá e não resolve. A situação atormentou a moradora por dias. Nesta quarta-feira, informamos o problema à assessoria de comunicação da CEMIG e finalmente conseguimos uma solução. Segundo a CEMIG, as contas foram refaturadas com a leitura de consumo correta, desconsiderando a leitura informada de maneira incorreta pela moradora. As faturas foram enviadas à cliente pelos correios e podem ainda ser obtidas pelo site da CEMIG. Ainda, segundo a companhia, esse é um dos problemas que podem ocorrer em casos de o padrão de entrada de energia não estar voltado para a rua para permitir livre acesso à CEMIG, seja para fazer a leitura do medidor ou outros serviços relacionados ao fornecimento de energia da unidade consumidora. O livre acesso da CEMIG ao padrão de energia instalado na divisa da propriedade com a rua permite ainda observar a segurança do morador, que evita a entrada de pessoas estranhas à sua propriedade. A CEMIG informou também, Ludmila, que disponibiliza em seus canais de atendimento a opção para receber a leitura do consumo do medidor. A forma mais fácil e simples é enviar um SMS para o número 29810-29810, informando o CPF do titular da conta e a leitura registrada no medidor. Mas o que a gente entende, que a gente percebe, é que isso parece ser feito de uma maneira muito difícil para o consumidor. O consumidor se depara com uma situação estranha ao que lhe é no dia a dia, quando, na verdade, esse canal ou esses canais deveriam simplificar a vida de quem está passando por uma situação em meio a uma pandemia e com uma conta aí 10 vezes maior do que a costumeira, né? Sabe o que eu fico pensando? Chegar à conta é tão fácil, é fatídica. Tem sempre uma forma da conta chegar para o consumidor. A CEMIG também é tão ágil quando precisa fazer um corte de energia por falta de pagamento e nem quer saber por que o consumidor deixou de pagar ou buscar uma forma de negociação. Agora, quando é para resolver um problema que ela mesma cometeu, olha só a dificuldade, olha só a burocracia, olha só o sofrimento do consumidor para buscar o seu direito. Para algumas coisas são tão fáceis, para outras muito complicadas. Ela precisou buscar a imprensa, ela precisou denunciar para poder ter o seu problema resolvido. E a gente espera que resolva e a gente continua acompanhando mais esse abuso da companhia energética que disse que está disposta a resolver a situação. Ludmila, obrigado por mais uma participação sua aqui conosco. A gente se encontra novamente amanhã. É isso aí, Dair. Obrigada pela companhia de hoje. Obrigada à companhia de você aí de casa. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Outras notícias você acessa o portal patujá.com.br. O NTV News fica por aqui, mas volta amanhã em nova edição às 19 horas. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma excelente noite e até amanhã.